Olá, estamos aqui nesse espaço Mulheres Transformam do Vaquinha, que é esse projeto incrível que vai capacitar 500 mulheres por todo o Brasil em situação de vulnerabilidade. A gente está atrás do apoio das pessoas, até para a gente conseguir tirar esse projeto do papel. Eu sou a Gabriela Bordacha, sou jornalista, sou empreendedora e sou embaixadora do Mulheres Transformam. E hoje aqui a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. Mas empreendedorismo feminino, que já é um desafio, imagina sendo mãe no Brasil. E a gente trouxe uma pessoa incrível para falar justamente sobre esse assunto, ninguém mais, ninguém menos do que Lu Brito, maravilhosa, que tem um currículo, gente, eu vou ler o currículo dela. Ela é mãe, ela é empreendedora há mais de 9 anos, ela é CEO do Espaço Kids Gurizada Faceira, coordenadora de inovação e projetos sociais, mentora de startups, ou seja, ela é tudo isso e muito mais e ainda por onde passa ela transforma. Lu, é um prazer te ter aqui pra gente falar sobre empreendedorismo feminino. Então nos conta como é que tu começou. Muito obrigada pelo convite, né? Eu sempre gosto de falar sobre empreendedorismo até para inspirar outras pessoas também. A minha história é como de muitas, né? Eu tô em todas as estatísticas, como eu sempre falo, né? Raça, gênero, maternidade. Então saio do mercado de trabalho em 2015 para cuidar das minhas filhas, né? Hoje eu tenho uma filha de 22, uma filha de 17. E quando eu comecei a empreender, elas tinham 12 anos e 7 anos. Então, sem rede de apoio, né? Sem mãe, sem vó, sem sogra. Eu me vejo eu e meu marido com 2 crianças para cuidar. E aí a gente vai muito também para o lado do mercado de trabalho, que as mulheres ganham menos do que os homens, né? Então, eu também abri mão de todos os empregos que eu passei. Então, em 2015, eu empreendo para cuidar, conciliar carreira e maternidade. Eu sempre digo que empreendedorismo é sobre flexibilidade e não liberdade. Então, eu consigo trocar as agendas ali de escola, busca de escola, e eu passo a empreender num Espaço Kids em casamento. A ideia surgiu porque eu poderia cuidar durante a semana das gurias, levar e buscar na escola, e final de semana eu poderia trabalhar com eventos que rola final de semana. E como é que surgiu? Tu acha que tinha esse tato, esse feeling de empreendedorismo, ou foi realmente a necessidade, ou tu tinha um sonho já que passou pela tua cabeça em algum momento? Foi total necessidade. Necessidade, porque inclusive em 2011, a ideia veio porque em 2011 eu fui num casamento e passei o maior perrengue com a minha filha porque ela dormiu. No início do casamento eu fiquei com ela no colo e eu disse, nossa, se tivesse algumas caminhas aqui para ela poder dormir, né? E eu lembro que eu voltei para minha empresa com a minha colega e comentei com ela sobre isso, né? E aí em 2015, por questões de saúde da minha filha mais nova, eu tive que me afastar do trabalho, fiquei em casa e como tu bem disse, eu sou muito agitada. O objetivo não era ficar em casa, porque a gente não quer ficar em casa, a gente quer os 2 papéis, a gente quer conciliar, né? E eu acho que as empresas, elas não encaixam, né? Não conseguem encaixar essa mulher hoje no mercado de trabalho com a sua gestão toda de escola, reunião. Então, foi total necessidade mesmo lá em 2015, quando eu empreendi para cuidar das minhas filhas. Qual foi o maior desafio? Tu falou que tu tá em todas as estatísticas, né? Sendo uma mulher, mãe, preta, qual foi o maior desafio de tu começar a empreender? Como é que foi isso? Com certeza o lado financeiro. Porque a gente empreende, a gente não é administração de empresas, a gente não tem universidade em empreendedorismo, a gente não é formado, a gente tem que pagar as contas no final do mês. Então eu pedi demissão do meu trabalho, porque na época eu quis sair, né? Então eu pedi demissão, eu saí apenas com o meu aviso prévio, que eu tive que cumprir de 45 dias. E eu saí apenas com o dinheiro do aviso prévio. No outro mês eu já não teria mais dinheiro para pagar as minhas contas. Então, temos muita coisa em comum já. Que bom, né? Então, uma mão na frente e outra atrás. Financeiro é o maior desafio hoje. Isso continua sendo, tá? Passam-se 9, 10 anos e a gente vê, a estatística mostra que financeiramente é difícil o microempreendedor ou o empreendedor conseguir esse apoio financeiro nos seus negócios. E tem dados também que mostram que as mulheres são as que mais empreendem. Muito por necessidade, mas também as primeiras a largar o seu negócio, fechar o seu empreendimento, no caso. E também pela nossa carga, né? Toda a nossa carga mental, física, de tudo que a gente tem que dar conta. Então é bem isso que tu tá dizendo, né? E qual foi o momento que tu sentiu, bom, eu vou superar a estatística e vou seguir adiante? Todo dia. Até hoje? Até hoje. Não, acho que a gente vai seguindo os momentos, a gente vai muito no impulso, né? Eu sou muito, muito ativa, assim, eu tenho muita vontade de viver, assim. Eu falo muito pouco sobre isso, mas eu tenho uma história de adoção na minha vida, né? Então eu sempre fui adotada com 2 anos de idade. Sério? Então eu digo que eu luto desde os meus 2 anos, assim, né? Então eu valorizo...
eu valorizo, pra mim, tudo que eu tenho na minha vida, eu tenho uma super valorização. Então eu digo que eu tenho um outro olhar, até dos meus próprios meus de casa, assim. Então eu sempre quis muito, e eu sempre quero muito tudo. Eu estar aqui hoje, nossa, é inimaginável, estar me conectada com esse mundo que eu tô hoje é inimaginável. Então eu valorizo muito isso, sabe? Então todos os dias eu acho que essa coragem e essa vontade de dar certo e mais, né? Eu não venho sozinha, eu sempre gosto de trazer muita gente comigo, assim. E tu era uma pessoa com mente, assim, de finanças, de administração, tu tinha isso da grana já introjetado em ti pela tua família? Como é que foi isso pra tu começar? Porque eu senti que pra mim foi o maior desafio, é começar um negócio com uma mão na frente e outra atrás, né? E começar e aos pouquinhos tu ir comprando, né? Investindo no teu próprio negócio. No meu caso, eu tenho uma produtora de vídeo, então era um HD, uma câmera, as coisas iam acontecendo muito devagar. E como é que foi pra ti isso, de tu começar sem dinheiro? Na verdade, a administração a finança sempre é um desafio, né? Então, como que tu olha pro teu negócio? Acho que o maior desafio também é como que tu olha pro teu negócio, porque tu é a fundadora. Então tem a parte do amor pelo negócio, né? Como que tu olha, tu é a mesma pessoa que tu é razão e tu é coração. Eu compraria todos os brinquedos do universo para ter no meu Espaço Kids, mas ao mesmo tempo eu tenho um lado financeiro para cuidar da saúde e do financeiro da empresa, né? Então, quando tu é sozinho, porque eu sempre digo, né, as empresas, elas têm, cada setor tem a pessoa com aquela skill para cuidar do financeiro, do RH. E quando a gente empreende, a gente é todas essas pessoas no mesmo centralizado. Só de pensar dá uma canseira. Dá uma canseira, assim. Então a gente vai aprendendo, hoje em dia tem muita informação, muito conteúdo, mas na época que eu comecei foi muita ajuda também de muitas parcerias com a universidade, que eu participava de algumas cadeiras de universidade com o meu negócio, como case, como cobaia, digamos assim, como que eu faço. Porque então, foi algo ajuda. Super inusitado. Inusitado, isso é uma coisa muito legal de falar, porque eu fui pioneira na questão de Espaço Kids em casamento, focado em casamento. Eu sempre segmentei, né? Então, assim, é muito difícil, tu não tem como que tu precifica, quem tá fazendo o quê, né? Então, é sempre a recreação, ela é vista como um subemprego. Então, como que tu muda esse olhar também? Como que um ticket médio de um Espaço Kids é quase R$2.000 se eu consigo um outro ticket médio de R$200? Uhum. Como que tu mostra pro mercado o teu valor? Como que tu consegue isso, né? Então, a gente vai aprendendo muito, lendo conteúdo e muita ajuda também. Quantos anos as tuas filhas tinham quando tu decidiu empreender? A Fernanda tinha 12 anos e a Júlia tinha 7 anos. A Júlia foi pro 2º ano. Porque offline tu estava nos contando que isso te permitiu viver, né, a vida escolar delas, muito próxima, muito presente. Mas também, em casamento, provavelmente trabalhava de madrugada aí. Como é que foi para conciliar tudo isso, né, para ser presente, mas também trabalhar, porque o dinheiro tinha que entrar, né, para pagar as contas? Durante a semana, eu conseguia administrar a escola, busca das gurias ali, né, conseguia fazer essa jornada e vendia também. Enquanto a Júlia estava na escola, eu falo da Júlia porque ela era menor, né, a Nanda já era um pouco maior, enquanto a Júlia estava na escola, eu fazia essa parte de prospecção mesmo e de me mostrar pro mercado, porque, gente, eu não era ninguém no mercado, né. Então, assim, fiz uma pesquisa de mercado, eu tenho muito essa visão de modelo de negócio e aí eu consegui conciliar. Então, durante a semana, eu cuidava do negócio, enquanto a Júlia estava na escola, buscava da escola, me conectava com ela. E no final de semana, o pai, daí, né, que o pai trabalha durante a semana, o pai ficava com elas no final de semana. Então, dava ali uma jornadinha legal, uma troca, um bate-bola legal, assim. E eu sempre dirigi, eu sempre falo assim, mulheres, carteira de habilitação é vida. Invistam, é liberdade, é libertador. Eu sempre trabalhei de madrugada, né, buscando e levando brinquedos. Uhum. Então eu carrego minhas sacolas de brinquedos no meu carro, sempre foi meu carro. O Espaço Kids já foi internacional, porque eu já fui para o Uruguai, em La Paloma, fazer um casamento. Olha, maravilhosa! Eu abri em 2015, eu vou ter que contar essa história. Em 2015 eu abri a empresa. A empreendedora nasceu, né, cheia de... Somente a gente começou exatamente no mesmo ano. Sem dinheiro, né? Eu sempre falo que o dia que eu saí do meu último emprego foi 1º de abril, por ironia do destino, e daí eu comecei meu negócio. Então 1º de abril é o meu dia, mas não tem nada de boba, né? Porque assim tá dando certo, vamos ver. Eu fui em agosto, aí abri o negócio lá, nasce a empresária e empreendedora. Dá um mês, eu tenho muito lado comercial, assim, pra mim é muito fluido o comercial, eu sempre falo sobre isso. E aí saía, compartilhar o material, nasceu uma empresa de Espaço Kids em casamento, né? Eu recebo um telefonema, oi, tudo bom? É da Gurizada Faceira? Eu falei, sim. Então, eu vou casar e eu queria um orçamento. Eu disse, claro, estou à disposição. E aí ela falou, eu vou casar em La Paloma, tu faz? Eu disse, faço. Quando eu desliguei o telefone, eu fui onde era La Paloma.
Era no Uruguai. Gente do céu, vou ter que ir até lá. E eu fui, amiga, 10 horas de carro, no meu carro. Cobra gasolina, é isso, né? No meu carro, um orçamento que eu não tinha ideia, fui, fiz, levei todos os brinquedos no porta-mala. Quando eu cheguei lá no espaço, no evento, o pessoal falou assim, tu trouxe isso tudo no teu carro? Eu disse, sim. Tu passou na alfândega com todos esses brinquedos, esse material, até álcool pra higienizar eu tinha. Eu falei, sim, não pode. Então, assim, eu tive esse momento também muito legal, que foi uma virada de chave que eu entendi que ali era aquele caminho de também mostrar para o mercado, assim, o Espaço Kids. E eu sempre falo, me falaram também já, que é um trabalho inclusivo, né? Para que pais e mães possam aproveitar a festa. Na verdade, o Espaço Kids ele não é o público final é a criança, mas a minha comunicação sempre foi para que as mães possam aproveitar a festa. No fim, porque a gente merece, né? É maravilhosa. A gente merece. Que mais pessoas pensem nessa ideia. Eu já fiquei pensando, assim, ó, para os pais poderem jantar, podia ter um espaço kids, assim, em algum lugar de noite. E sabe o que acontece? Quando me pedem orçamento para o Espaço Kids, normalmente eles falam, eu quero que comece o serviço depois do jantar. E eu sempre falo, não, o Espaço Kids ele tem que começar, terminou a cerimônia, ele começa logo que a noiva entra no salão. Sim. Por quê? É esse momento que as crianças estão entediadas na festa, que é natural, né, gente? É um ambiente que não é pra eles, né? Não tem nada pra eles fazerem no casamento. Tudo não pode mexer em nada, é tudo de vidro, os doces não pode comer naquela hora, tem que ser 3, 4 horas depois. E aí as mães correndo, salto atrás de criança. Isso aí. Então eu sempre oriento, pela minha experiência de 10 anos, que o Espaço Kids ele precisa começar exatamente quando os noivos chegam no salão. Então isso tem acontecido, e é para isso, é para que também os fornecedores ali, as crianças não estejam num ambiente para eles, né, e que a festa flua também. Então... Lu, e tu és também uma entusiasta dos movimentos sociais e muito ligada a isso, né? A gente leu o teu currículo, né, ali no início. Sim. Então, como é que vem esse momento, assim, de dar mentoria para startup, de ajudar outras mulheres que estão na mesma condição, começaram na mesma condição que tu? Em que momento isso entrou na tua vida? 2020, na pandemia. Foi a minha virada de chave, assim. Em 2020, quando tudo fechou, eu trabalhava com festa, casamento, sempre fui muito conectada, sempre fui muito agregadora. E aí, em 2020, eu me conecto com a aceleradora de mulheres e mães em São Paulo. Que daí é uma virada de chavezinha, assim, de pensamento mesmo, de negócio. Porque nós aqui, as mulheres aqui no Rio Grande do Sul, a gente não fala muito de negócio, a gente não fala de dinheiro. E quando tu te conecta tabu, né? Acho que o dinheiro é um tabu. Os eventos aqui é outro perfil. Tu não consegue fazer um evento com mulheres de negócio depois das 18 horas. As mulheres do Sul, elas têm que voltar para casa para dar o jantar. Elas não têm essa rede de apoio, é muito regional nosso. A gente não vai para um bar para falar de negócio e ficar até meia-noite, 11 horas. A gente não vai fazer isso, a gente volta. Ou por segurança de onde mora, então máximo ali 8 horas da noite. Quando eu fui, me conectei com as gurias de São Paulo e disse, meu Deus do céu, vocês voam. E aí eu acelero o meu negócio. E aí, imagina, gente, um Espaço Kids, olha a ousadia, um Espaço Kids em casamento ser acelerado com uma aceleradora de São Paulo. Então a Bitumami, que é essa aceleradora na época, em 2020, com a Dani Junco como CEO, que é referência hoje, né, em relação à comunidade materna e de negócios voltado para mulheres. Então ali foi onde foi o divisor de águas ali. E aí eu passo a entrar no ecossistema de inovação. Porque tem uma coisa muito assim, o que é inovação? O que é ecossistema? O que é tecnologia? Inovação não é tecnologia, gente, apenas. Tem muitas camadas até chegar na tecnologia. E o quão isso afasta, o vocabulário afasta muito a Lu de entender o que é ecossistema e inovação. E aí quando eu me conecto e entendo, sério que é isso? Não, então eu tô no caminho certo. E aí ali em 2020 foi a virada de chave que eu entro para o ecossistema de inovação. E aí a mentoria, eu ganhei um curso para mentoria, para ser mentora. Porque me disseram, tu é muito mentora, Lu. Porque tu conversa, tu é muito mentora. Tu é ótima. E eu vou te dar esse de mentoria. Eu ganhei, eu valorizei super, foram 6 meses e eu me tornei mentora. E aí eu sou vendedora, lembra que eu te falei, né? Eu me vendo muito bem. E aí eu entro para o ecossistema porque a mentoria é vivência, né? A mentoria não é uma consultoria. A mentoria é a tua jornada, o que eu fiz que eu gostaria que tu fizesse no teu negócio. O que seria? Olha, eu fiz assim, Gabi, quem sabe? Pra mim deu certo, pode ser que não dê, esse é um caminho. Então, assim, foi bem essa troca ali, essa virada de chave em 2020, assim. E aí eu entro para o ecossistema de inovação. Aí o ecossistema de inovação, ele te abraça muito, né? Porque tem muitas pessoas ali dentro, muito pensando juntos, assim. Trabalhei com 2 anos num dos maiores hubs de inovação, também aqui em Porto Alegre, então sempre comecei a respirar essa inovação. E aí, agora como coordenadora de empreendedorismo e inovação na CUFA Rio Grande do Sul, que é a Central Única das Favelas também,
e também articuladora na UDABA, que é a Associação de Afroempreendedores. E o que tu vê dessas associações, dessas mulheres, as ideias, que eu tenho certeza que tem mulheres incríveis que muitas vezes falta a oportunidade, né? Que é aquela coisa que tu também falava offline aqui com a gente, tu vê a oportunidade passando, tu vai lá e te agarra. Mas para quem não tem talvez esse tato e não chega às vezes a oportunidade, o que tu tem visto assim quando tu vai mentorar essas mulheres? Então, eu tenho visto muito, a questão de comunidade é um movimento, né? Eu sempre digo, o que é comunidade? Comunidade é que a gente tem um senso em comum, né? Uma dificuldade em comum. Então hoje tu andar em comunidade é muito mais rápido. Então hoje tu andar em grupo é muito mais rápido. E aí quando eu vejo essas mulheres assim sozinhas, por exemplo, a informação não chega, né? Então quando tu tá num grupo do WhatsApp, que seja um grupo, que seja um movimento, que seja qualquer... que tu não esteja sozinha, tu consegue agregar isso no dia a dia, assim. Então assim, eu vejo muitas mulheres nesse lugar da maternidade muito ali, né, que a gente acaba vivendo essa maternidade. E aí eu vejo muito essa dificuldade, mas quando tu te conecta com essas associações, que são esses trabalhos, né, a Associação de Afroempreendedores, onde eu consigo me encontrar com uma mulher negra, onde eu consigo também dizer, realmente eu vivo isso, onde ali eu tenho uma psicóloga que é realmente uma psicóloga que a gente, como mulher negra, a gente é uma psicóloga negra, então vai entender o que eu tô falando, as minhas dores, as minhas camadas. Então essas associações, a própria CUFA, que é uma instituição que atende as mulheres em situação de vulnerabilidade em periferias e favelas, elas sabem o que elas precisam. Então essas comunidades, quando tu te conecta com elas, é realmente ser pertencente ao que tu tá falando. Bitumami comunidade, maternidade. A UDABA, negritude. A CUFA, favela. Então eu posso estar em 3 ou 4, mas em cada comunidade eu tô nutrindo algo que vai me transformar, que vai fazer quem eu sou hoje. Então, eu sempre digo, procurem suas comunidades, assim, procurem essas comunidades para poder se fortalecer. E histórias, assim, de superação, porque a gente sabe que o empreender não é a mulher apenas que vai se superar, né? Ela vai também impactar todos à volta. A comunidade, como tu vem falando, né? E a família, enfim, todo mundo que está à volta dela. Então, isso gera um impacto muito grande que a gente não tem a noção, né? O que tu viu de superação que tu pode compartilhar aqui com a gente? Eu vejo tantas histórias de superação, assim, mulheres que elas estão tentando, assim, sabe? Elas querem ser elas mesmas, assim. E é muito louco, porque quando eu me comunico nas redes sociais, eu sou eu mesma, né? Mil assuntos em stories. É cachorro, é gato, é planta, é filho, é marido, é carro, é condomínio, é pracinha. E aí as pessoas falam, nossa, Lu, tu é muito natural, assim. Então eu vejo muito as mulheres se cobram demais, elas olham muito a grama do vizinho, elas olham muito a rede social. Então a luta de tu também estar nesse dia a dia é muito difícil, porque, tá dando certo pra mim, por que não tá dando certo pra mim? Olha lá, o dela tá fluindo, o meu não tá, é alguma coisa comigo. Mas aí que a gente entra com a história o Instagram, né? As redes sociais, elas são, eu sempre gosto de dizer que é aquela mesa de porta-retratos de casa. Tu não vai botar porta-retrato com gente doente ou padecendo de alguma questão de sofrimento, né? Então, assim, a gente tem que começar a introjetar essa ideia de que a rede social ali são as fotos legais, ninguém vai botar coisa ruim, né? E é muito isso, a gente se compara, né? Porque os homens não são assim. Não são. Os homens... o ecossistema de inovação, ele é muito masculino, né? Muito. Isso é uma coisa também, eu sempre digo assim, eu aprendo muito com os homens. Eu aprendo muito, eles são bons também. E claro, a gente pega um pouquinho do que eles fazem muito bem, assim. Então é muito masculino. Imagina tu transitar, uma mulher negra num hub de inovação, ou no ecossistema de inovação, ou sendo mentora de startups. Eu já participei de programa que eu fui mentorar 6 startups, abri a reunião, eram 8 homens brancos, enfim, tudo que a gente, padrão, assim, que não é da minha vivência. E aí tu ser mentora deles e eles te escutarem e tu tá ali naquele lugar de tipo, não, sou eu, calma. Aí tu respira, né? Porque quando tu chega num lugar que é muito diferente dos teus pares, tu dá uma balançada ali. Quando eu vou em eventos, em casamentos, que eu atendo clubes de alta sociedade, eu fico, que lugar, né? Calma. Então eu vou assim, então a gente dá uma cambalhada, mas a gente se fortalece de novo. Eu acho que é isso que as mulheres, elas buscam, sabe? Como que eu me fortaleço? Ao mesmo tempo que eu, amoleci aqui, mas como que eu me encontro quem eu sou? E eu acho que isso é muito na tua formação, como que tu te posiciona com a tua empresa. Por exemplo, é casamento. Eu já recebo muito antes o layout do casamento, o layout, a planta, onde vai ser o Espaço Kids.
Porque eu chego num lugar e não preciso depender, não preciso que me coloquem de um lado pro outro com as minhas sacolas pesadas, vulnerável naquele lugar. Gente, onde eu fico, onde eu sou, eu já chego sabendo meu tom de voz, eu já chego, não, eu sou a Luciana, eu sou do Espaço Kids, tudo bom? Eu já sei onde é o meu lugar, não precisa, tá tudo bem, eu só vou ali montar. Então, eu acho que esse posicionamento, saber quem tu é, saber o que a tua empresa faz... Transmite segurança. Transmite segurança. Que nem eu falo muito nas mentorias, eu sou uma empreendedora, eu faço um cupcake. Cara, tu faz um cupcake, eu não sei fazer nem a massa, tu entende o talento que tu tem de fazer um cupcake. Então, acho que tomar isso de, não, é o meu negócio, é o meu bancar quem tu é, né? Bancar quem tu é. E a recreação tem muito isso, ela tem muito subemprego, né, a recreação. Sim. São recreacionistas, só que as gurias que trabalham no meu espaço, elas são todas pedagogas e psicopedagogas. Olha aí, ó. Lu, e quais são as maiores dificuldades que as mulheres têm para se capacitarem para empreender? Com certeza, o suporte e a rede de apoio para elas poderem atuar, participar e aproveitar esses projetos. Eu sempre falo que a gente é uma aldeia, né? Viver em coletivo. E eu fui criada em... como é que eu posso falar? Eu fui criada em comunidade, né? E aí aquela coisa de mãe, saiu para trabalhar, a vizinha fica com todos os filhos da rua, e a gente se criava muito assim. Como que a gente faz com essa mulher também, que ela tem essa vizinha, que ela tem essa comunidade com ela, que ela não fique sozinha, ela quer fazer o curso, ela quer se capacitar. Com quem ela vai deixar o filho dela? Ou mais, ela pode levar o filho dela. Como que a gente se prepara para receber essa mulher? Como que a gente prepara o curso, o ambiente, a capacitação, a alimentação, o deslocamento, o espaço kids? Como que ela consegue se concentrar no que ela está fazendo? Não, ela quer de fato, mas ela quer levar o filho também. E aí o filho tá ali no mesmo espaço que ela, para ela ficar tranquila. Porque a maioria das ações que acontecem, as mulheres vão muito atrás. Mais do que os homens. Então as mulheres, elas estão em busca dessa capacitação, mas elas têm essa jornada da maternidade, né? Ou não só, mas tem o maternário que a gente fala, né? Daqui a pouco cuida da avó, cuida da tia, cuida da irmã, né? Então como que a gente cuida dessa mulher, quem cuida de quem cuida, né? Então acho que esse é um ponto de pensamento, assim, quando a gente vai pensar num projeto. Não, e pensando que a gente está também numa cidade que tem e várias outras do nosso país, né? Uma defasagem de creche, uma defasagem de vaga em creche. Então, assim, é aquele ciclo que como que a mulher vai trabalhar, né? Ela não consegue porque ela não tem onde deixar o filho, mas aí não tem saúde mental porque passa o tempo inteiro ali com a criança também, não tem quem ajude. Então, de fato, a gente precisa de uma aldeia para conseguir criar e educar as crianças, né? Então, o teu trabalho, assim, é realmente incrível, Lu. E eu queria te perguntar também o que tu sente hoje que as tuas filhas se inspiram em ti. Uma já tá com 22 anos na faculdade, né? Então, assim, ó, meio caminho andado. Já deram certo na vida, né? Então, o que tu sente, assim, que elas levam de ti? De toda essa tua influência, né? A tua boa influência aí. Eu acho que é força de vontade, assim. Força de vontade, busca da minha liberdade, busca da liberdade financeira. Eu sempre falo pra elas, assim, não dependam de ninguém, assim. O que eu mais desejo para elas é que elas sejam livres, líderes e livres, como diz a comunidade a comunidade de São Paulo, da Bitmami, líder e livre, assim. Como que ela é livre, que ela não dependa. Então, acho que a minha coragem, mesmo a minha vontade, sabe? Eu sou muito animada, eu tenho muita vontade, eu tenho muita sede, assim, eu quero aproveitar muito. Então, acho que isso inspira muito elas. Sou ligada ao 220, né? Sou mais agitada que elas. Mas acho que é uma inspiração para elas, assim, a minha sede de estar sempre buscando alguma coisa, né? E é importante falar que eu tô em vários projetos, mas estrategicamente, para mim, eles estão conectados de alguma forma dentro da minha estratégia. Quando tu lê uma bio minha, tu diz, nossa senhora, quanta coisa ela faz, mas se tu for olhar bem, tudo tá conectado. Então eu acho que isso é uma inspiração para elas, como que elas também se movimentam, como que elas vão em busca do que elas desejam e como que elas mas de forma estratégica. Todo o nosso movimento precisa ser estratégico. Um exemplo, assim, a Nanda queria fazer muito carteira de motorista, né? Vou contar aqui, né, coisa pessoal. A Nanda queria fazer muito carteira de motorista e a Nanda faz faculdade, ela não trabalha, né? Então, assim, eu sempre incentivei ela. Falei, faz a tua carteira de motorista. Não é luxo, é a tua liberdade. A Nanda tem 22 anos, tem a CNH dela. E ela, assim, é a primeira conquista dela
como uma mulher, assim, sabe? De não depender, assim. E eu sempre incentivei ela. Mas as minhas amigas falam que eu não tenho carro. Tá, tu não tem carro, mas daqui a pouco precisa de uma emergência, um vizinho precisa de alguma ajuda. Então, acho que eu sempre tô inspirando elas nesse lugar de liberdade e de não depender de ninguém, assim, sabe? Acho que isso é o que eu deixo de legado pra elas, assim. E tu falava também antes, né, que demorou pra chegar a tua vez. E existe uma estatística que fala que depois que a mulher é mãe, ela demora uns 10 anos pra voltar, pelo menos, a ser o que ela era antes. Não sei se volta a ser o que era antes, né? Mas enfim. Então, tu falou aí que demorou quantos? A tua filha mais velha tá com 22. E que agora que tu tá fazendo o teu voo solo, né? Mas que por muito tempo também o teu marido, que tem menos flexibilidade, né? Tu tinha que dar esse respaldo pra ele. E eu acredito que muitas mulheres seguem exatamente a mesma rota, assim, né? Então, como é que é pra ti agora sentir que tu tá fazendo o teu voo, que tu tá chegando no momento de vida que tu tá te realizando, né? Porque muitas mulheres também ficam pensando, eu não consigo fazer minhas coisas, eu tenho filhos pequenos e tal. Mas a hora vem. Eu acho que é só a gente esperar e ter calma, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar também, assim, o que é o sucesso, né? Todo mundo fala, nossa, Lu, pra mim sucesso... Depende, o meu sucesso não é o mesmo que o teu. A minha régua é diferente da tua, a minha régua é diferente das demais. Pra mim, sucesso, foi eu conseguir acompanhar a idade escolar das gurias. Então, pra mim, é um sucesso. O sucesso, às vezes, liga dinheiro, liga ao carro, a casa. E não, o sucesso é o teu dia a dia. Putz, hoje foi sucesso, assim, meu dia. Então, eu sempre falo assim, a hora vai chegar, mas tu tem que saber também valorizar os mínimos do dia a dia, assim. Eu tô aprendendo agora a ser mulher, né? A Luciane, ser humano, né? A Luciane lá de anos atrás se conectando comigo de novo. Não é a mesma coisa, a gente evolui como ser humano, o mundo mudou também, né? Mas hoje eu consigo escolher qual fruta eu gosto, qual doce eu gosto, não vou comer um sanduíche, vou parar para comer um hambúrguer no meio da rua, vou pegar o meu refrizinho e vou tomar sem culpa, porque minhas filhas não estão junto. Então é uma coisa e tudo que a gente fica pensando, né? Nossa, as gurias aqui ia ser legal, né? Mas como que a gente também se desconecta disso, assim, dessa maternidade que a gente vive tanto. Eu fui mãe com 21 anos, né? Então a vida toda, assim, e sempre girando em torno delas, assim. Então chega essa hora de ser tu mesma e do teu sucesso, mas tu tem que estar preparada para conseguir ver também se chegou, realmente eu conquistei. Não conquistei financeiramente, eu não tenho dinheiro financeiramente ainda, minha conquista, mas o meu celular é milionário de contatos. E eu estou muito rica. Então como que tu vê isso, né? Acho que isso é muita visão de vida mesmo, muito de objetivo também. Qual é o teu objetivo? E a gente não tem muito tempo. Então, acho que o movimento ele tem que ser sempre estratégico. Vai sair de casa, sai com uma estratégia. Sim, a nossa vida é insana de falta de tempo e... Porque a máquina, né, de fazer dinheiro, né, a gente tem que conseguir sobreviver. Mas a gente tá correndo atrás de quê também? Eu fico me perguntando. Atrás de quê que a gente corre? Atrás de um bem pessoal, um bem imóvel, um elétrico dentro de casa, que a gente está correndo, precisa renovar tudo isso de novo, porque senão tu fica numa corrida insana, né? Eu parei de falar que eu tô na correria, quando me perguntam alguma coisa, como é que tá? Vou chegar lá. Desculpa, demorei, sim, tu tá na correria. Não, agora eu falo assim, não, tô na demanda ok de trabalho. E como é que tu faz caber no teu dia? Porque o quanto que tu... Porque eu sempre me pergunto assim, a gente vai socando coisas na nossa agenda, né? Se vão te demandando, tu vai colocando coisas na agenda. E como é que tu olha pra tua agenda e pensa, não, tem que caber. Tem que caber pra eu poder ser a mãe, pra eu poder ser a esposa, pra eu poder ser a empreendedora e pra eu poder ter meu tempo de mulher, né? Eu cuidar de mim mesma. Como é que tu faz isso? Eu tô numa rotina bem diferente agora em casa. Eu digo que minha casa tá virando só, eu vou dormir, assim, eu passo o dia fora, né? Voltei a trabalhar presencial, eu trabalhei muito tempo online, voltei a trabalhar presencial. Meu marido até brincou esses dias que ele fez um desenho das horas do meu dia. O dia tem 24 horas. 8 horas pra trabalhar, 8 horas pra dormir e 8 horas pra família. Eu falei, não tá fechando, alguém tá ficando pra trás. Mas assim, não encaixa tudo. Mas eu acho que é não se cobrar. Eu tenho certeza. Escolha suas batalhas. Não vai conseguir, a gente não vai conseguir dar conta. Eu gosto muito de acordar cedo. Eu sou muito matutina, assim. 6h30 da manhã, 6 horas, eu tô aqui, ligadona. Bom dia, bom dia. E eu mandando já, trabalhando. Mas eu chego 10 horas da noite, a minha energia já baixou. Acabou.
entreguei tudo que eu tinha para entregar. Eu acho que essa organização do dia ela é muito importante. Qual é o teu melhor horário de performance? O meu melhor horário é de manhã. Até às 3 da tarde eu tô perfect. Depois eu vou levando. Então, assim, eu acho que a gente saber o nosso melhor momento, a gente tentar encaixar ali, não vai encaixar tudo porque o dia é pouco, mas se tivesse mais horas também a gente não ia encaixar. Exato. Então, acho que é não se culpar tanto, assim, escolher suas batalhas e tentar colocar ali. A vida pessoal é muito importante. A vida pessoal é muito importante. E não volta, tá? O tempo não volta. Então, acho que a gente vê o que a gente tá abrindo mão de fato, né? E aí tu tem as tuas gurias pequenas. E aí eu digo assim, não volta o tempo. Sabe que eu tava comentando esses dias assim, a gente na beira da praia, que olha, a gente é aquele casal com a beira da praia e admira as crianças pequenas do lado, né? E eu disse pro Fábio assim, esses dias, meu marido, né? Cara, a gente fazia toda essa logística de... Eu fico olhando as mães, os pais na beira da praia com piscininha, com roupão, com 2 toalhas. Eu fico olhando e digo, Fábio, a gente fazia tudo isso. E eu digo, acho que a gente fazia tão no automático que a gente nem curtiu, né? Tem coisas que eu nem lembro da maternidade. Eu digo que lembro, mas não lembro. Porque a gente faz tão automático. Então são coisas que não voltam. A piscininha lá na beira da praia não vai voltar. Tu não vai lembrar, pode ser que tu não lembre. Então acho que aproveitar e ver qual é a prioridade. Dinheiro não é tudo, paga as contas, mas não é tudo. Mas é ter as prioridades ali, eu acho que é o mais importante. Luto é a mãe do futuro, porque tu tem 2 meninas com mais idade do que as minhas. Eu tenho uma de 7, outra de 5 anos. Olha, tô muito feliz com esse papo aqui hoje. Muito obrigada pelo teu tempo. A gente já vai se encaminhando pro final. Foi super inspirador. Eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo aí, que assistiu, gostou. Então, já que a gente está aqui nesse espaço de empreendedorismo feminino, a gente já vai fazer o link com o Mulheres Transformam, que é esse projeto incrível do Vaquinha, do qual eu tenho a honra de ser a embaixadora e a lua madrinha, e a gente está se conhecendo ao vivo e a cores hoje aqui nesse papo, e é um projeto que vai capacitar 500 mulheres em situação de vulnerabilidade no Brasil inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul, são mulheres que foram vítimas das enchentes, e a gente começa a primeira etapa desse projeto com essas mulheres em junho e julho. Então a gente quer muito apoio de todo mundo. R$25 faz toda a diferença para esse projeto, então cada um que puder doar R$25 já vai impactar muito essa mulher, que vai impactar todos à volta, a comunidade, a família, né, como a gente vinha falando. Então aqui nessa conversa hoje a gente viu a importância de mulheres empreenderem e conseguirem, né, ter sua independência financeira e poder ser quem elas vieram ser nesse mundo, né? Que isso é o mais incrível. E eu acho que é o que falta nesse mundo, é oportunidade para as pessoas, e é isso que o Vaquinha tem feito com vários outros também projetos sociais. Lu, muito obrigada. Espero que a gente se conecte aí mais. Olha, eu quero mentorias tuas aí. Adorei muitas coisas do que tu falou. Muito obrigada mesmo por estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Acho que é uma inspiração esse bate-papo, porque nós viemos de vivências diferentes, mas eu falo, quando entra maternidade e empreendedorismo, a gente consegue se conectar e fica todo mundo na mesma página. Então foi um prazer te conhecer pessoalmente e espero a gente vai ter vários papos aí, quem sabe não saem outros projetos por aí, né? Eu já gostei, já tô tendo ideias. Sabe que meu radar é super ligado, né? Então vamos conversar. Obrigada, tá? Obrigada, pela Lu. oportunidade. Uhul!